Fala pessoal, Leandro Gutenberg na área, passando aqui para a gente trocar uma ideia, prosear um pouquinho, compartilhar algumas coisas que o senhor tem falado comigo por esses dias. Estava eu aqui refletindo aqui no meu cantinho de oração, aqui na minha cadeirinha aqui que eu costumo orar, que não dá para ver não, costumo orar aqui no meu cantinho aqui na sala. E aí eu estava aqui hoje, não, ontem, refletindo, orando, e questionando ao Senhor por algumas coisas que têm acontecido no Brasil, a respeito de tudo que a igreja, ultimamente, quando vai fazer alguma coisa, a igreja mistura políticos no meio de tudo aquilo que a igreja vai fazer. Os líderes religiosos da igreja, os pastores, não sei o que eles pensam, o que eles têm pensado, o que passa na cabeça deles, que tudo que se faz, vai orar pelo Brasil, vai jejuar, e eles têm que colocar político no meio deles, político no púlpito, político no palanque, político no trio elétrico, político no louvor, e achando que para Deus mudar a nossa nação, depende de algum político de direita. Mas o que eu mais me incomodo é alguns políticos que são envolvidos em escândalos de corrupção, políticos com nomes citados em alguns escândalos. O último agora, do Banco Master. Mas só que parece que para os pastores isso aí não está valendo, não, isso não está importando, não. Acho que, sabe, está ficando um negócio estranho. Porque se for político de esquerda, não pode, porque eles são pecadores, eles são a favor de aborto, a favor de casamento de pessoas do mesmo sexo, eles são a favor de um monte de outra coisa, eles são comunistas. É pecado. E roubo não é pecado, corrupção não é pecado. Como é que se quer consertar o Brasil colocando esse tipo de pessoas no meio da igreja, no meio de tudo que for fazer? Se for orar pelo Brasil, tem que ter o político lá ou a esposa do político. Estão nem aí se o nome do cara surgiu lá no Banco Master, a conversa com o dono do banco, o maior escândalo de corrupção do Brasil, eles não estão nem aí. O rapaz está lá falando de Deus, falando que vão morar para derrubar a potestade, para derrubar não sei o quê, não sei o que lá. Mas eu não quero me atentar a isso, não. Mas era por causa disso que eu estava questionando a Deus. Porque eu vejo na história os avivamentos que, sabe, que mudaram as nações, os lugares. Um avivamento que eu sempre compartilho, é o avivamento que eu mais vejo, assim. Tem um documentário que ele é curtinho, assim, muito bem resumindo, perdão, é o avivamento que aconteceu na Guatemala, na cidade de Almolonga. Começou com um missionário, se eu não me engano. Começou ali a pregar, a orar, ele e algumas pessoas dentro de uma casinha simples. E ele começou a incomodar, como sempre a igreja incomoda, e foram lá para tentar matar ele. Colocaram um revólver na boca dele, o revólver engasgou, ele não morreu, e ali Deus começou a fazer um grande avivamento e está lá até hoje. Deus mudou o cenário. Pesquise sobre o avivamento de Almolonga, na Guatemala. Deus mudou o cenário, esvaziou as prisões, as cadeias. Não tinha mais cadeia para as pessoas. Tinham que ir para outras cidades, levar os outros presos. Pessoas dormiam na rua por causa da bebida, era muita bebida, muita droga, muita violência. E Deus mudou o cenário ali daquela cidade, sabe, poderosamente. Agricultura, as pessoas vinham de outros lugares, Estados Unidos, da Europa, para saber o que aconteceu com aquele lugar. Porque a agricultura cresceu mil por cento. Foi o avivamento que aconteceu naquele lugar. Mas você não vê que eles se envolveram com políticos. Olha, não está dizendo que a igreja não tem que. Não, um crente pode sim ser político. Mas a igreja não pode trazer a política para dentro da igreja. Colocar políticos nos altares. O que me incomoda é isso, que são pessoas, são seres humanos, e só quem sonda o coração de um ser humano é Deus. Só quem sonda os pensamentos é Deus. Você não sabe o que essa pessoa vai fazer daqui para frente, como é que você pode pegar essa pessoa no altar e escolher essa pessoa como um candidato a presidente? Você sabendo que o ser humano é falho, ainda mais uma pessoa que tem histórico. Eu não consigo entender, porque se você for orar por um político de direita, está errado, mas é bíblico orar por aqueles que estão em eminência e pelas autoridades.
Mas essa palavra é usada para se orar pelo político de direita, mas pelo político de esquerda não. Não, o político de esquerda está usando a igreja, então você não pode ir lá orar por ele. Teve um pastor que foi orar pelo nosso presidente, levou uma Bíblia para ele e foi criticado, porque não pode. Como é? Então eu uso a Bíblia para um lado? É loucura, gente. E pelo outro, e para o outro lado eu não uso. Sabe o que é isso? Síndrome de Jonas. Deus manda Jonas ir pregar em Nínive. Ele não vai porque aquele povo era um povo ruim, povo perverso, esquartejava os seus inimigos, era inimigo de Israel. Ele foi para Tarsis. Mas Deus, na marra, fez ele chegar lá em Nínive. Ele pregou e aquele povo se arrependeu. Um avivamento de 40 anos. O primeiro a se arrepender, sabe quem foi? Foi o líder, foi o rei de Nínive. Você acha que aquele cara era bonzinho? O povo todo era ruim, só ele que era bonzinho? Ainda mais naquela época, o povo seguiu o líder. O líder era ruim, o povo se tornou ruim. Mas ele foi o primeiro a se arrepender, foi o primeiro a proclamar o jejum, oração. E todo o povo de Nínive se arrependeu. E por que isso não pode acontecer aqui no Brasil? Por que para mudar a história do Brasil eu preciso de colocar um político lá? Eu preciso de colocar um político no altar? Claro que a gente tem que orar pelos políticos, sim. Por todos os políticos. Você não sabe quem Deus vai escolher, você não sabe quem Deus vai resgatar. Então a gente não pode abandonar um lado, não é? Uma parte da nação, e só orar para o outro lado. Isso não existe. Isso não existe. Se a igreja tem que orar por quem está em eminência e orar por quem pela autoridade, então tem que ser por todos. Por todos. Então, por isso que eu não acredito que isso é algo honesto. Eu não acredito que isso é algo legal. Isso não é bíblico. Se você tem que orar por todos, tem que orar por todos. Se tem que pregar a palavra a todos, tem que pregar a palavra a todos. Mas se a esquerda chama alguém para ir lá pregar ou para cantar um louvor, não pode. É proibido. E se for, você é excluído. Você não prega mais em lugar nenhum. Porque aquelas pessoas lá não merecem o arrependimento. Aquelas pessoas lá não merecem perdão. A gente não sabe quem Deus vai escolher. Então, por isso que eu tenho perguntado, não está me fugindo aqui a palavra, indagado a Deus, eu questionando a Deus aqui, por quê? Por que sempre coloco? Teve aí a Marcha para Jesus no Rio, em São Paulo, quem é que estava lá? É sempre a mesma galera. E eles estão envolvidos em corrupção, o nome deles surge e está nem aí a igreja. E você acha que vai acontecer um avivamento assim? Pode acontecer, mas tu acha que Deus está se agradando da igreja assim, desse jeito? Está nem aí, pô. O cara está envolvido em corrupção, estou nem aí, é de direita? Então vamos embora. Está nem aí. É pecado, corrupção também é pecado. Corrupção também é pecado. E aí eu estava aqui questionando a Deus, falei, Senhor, como é que a gente vai fazer, Senhor? Porque Deus tem me chamado para orar pelo avivamento, tem me chamado para orar pela nação, e eu tenho orado, eu tenho questionado ao Senhor, Senhor, o que a gente vai fazer? Sabe o que Deus falou para mim? Ora você. Então, irmão, estou vindo aqui, a partir desse vídeo, convidar você que também, de repente, não está entendendo o que acontece no Brasil. A gente não sabe quem Deus vai levantar. Então, desde 2018, a minha oração é: Senhor, levanta homens e mulheres tementes a Ti para governar a nossa nação. Porque só quem conhece o nosso coração é Deus. Então, eu tenho orado dessa forma: homens e mulheres tementes a Ti. Pessoas que não vão se curvar ao sistema, não vão se dobrar, não vão se intimidar pelo sistema. Então, essa é a minha oração. Então, eu venho convidar vocês aqui, convocar. Volta e meia, eu estou sempre falando, gente, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa nação. E aí eu falei, Senhor, eu vou começar essa oração sozinho. E Deus falou comigo, você comigo é a maioria. Então, eu venho convidar vocês, vamos se juntar nessa oração, sem partidário. Aqui não vai ter partido político, aqui não tem nenhum líder, não tem nenhum pastor, a gente é simples. Sou um simples obreiro. Mas Deus tem me chamado para orar e eu não vou parar, não vou me intimidar, não vou ter medo do que pode acontecer daqui para frente. Então, eu estou me colocando à disposição do Senhor para orar pela minha nação,
para que Deus possa mudar, ele converter quem ele quiser converter, ele tocar no coração de quem ele quiser tocar no coração. Se ele mandar orar pelo de esquerda, tem que ir lá orar. Se orar pelo de direita, tem que ir lá orar. Se orar pelo traficante, eu acho engraçado que a gente sobe a comunidade e ora pelo traficante que taca fogo dentro de um ônibus cheio de gente que não está nem aí. A igreja está lá dentro, lá, mas se for orar por alguém de esquerda, já viu. Não pode, deu ruim. Irmão, você quer mudar alguém da esquerda ou comunista, quem for, ora por essa pessoa para se arrepender, assim como Jonas, mesmo não querendo ir, ele foi até Nínive e orou, e aquele povo lá que era perverso se arrependeu. Então, vamos se levantar em oração. Convido a vocês para estar orando pela nossa nação. Eu fiz um grupo de oração para a gente orar pelo Brasil. Vou colocar aqui o link. Tem algumas redes sociais que não dá para colocar o link, mas eu vou botar o meu número de WhatsApp. Você entra, você me chama lá no WhatsApp, eu te coloco lá no grupo lá. Vamos orar pela nação, sem nenhum partido político, sem nenhum líder político, sem nenhum líder religioso. Vamos nós mesmos aqui, pessoas simples, pessoas humildes, sem nenhum interesse. A gente não conhece ninguém, a gente não tem interesse nenhum. Nosso interesse é que Deus mude a nossa nação. Essa é a minha vontade, esse é o meu interesse. O Senhor falou comigo, vocês estão vivendo um momento único no Brasil. A gente não sabia nem o que era terra rara. Hoje em dia, a maior riqueza do mundo é as terras raras e o Brasil é o segundo que tem a maior riqueza do mundo. E aí, essa disputa que está aí de esquerda e de direita, quem é que vai vender a terra rara? É essa que está a disputa. Entendeu? O que está acontecendo no Brasil? Então, Deus levanta pessoas simples, assim como levantou Gideão, assim como levantou Davi, que estava lá cuidando das ovelhinhas lá do seu pai. Não queria ser nada, assim como Deus levantou Moisés, que estava no deserto também cuidando das ovelhas do seu sogro. É assim que Deus faz, Deus usa pessoas simples, pessoas pequenas. O Senhor falou comigo, eu dei 40 anos para essas pessoas que estão aí fazer alguma coisa e eles não fizeram nada, 40 anos. Então chegou a hora da gente, que nós que somos simples, nos posicionarmos. Se eles quisessem mudar o Brasil mesmo, quisessem colocar alguém honesto lá, que é isso que eu não estou entendendo esses pastores, por que eles não chamam Augusto Cury? Que é um cristão, que é um trabalhador, que é ficha limpa, que não é envolvido em corrupção, que não é envolvido em nada. Não estou fazendo propaganda política para ele, não. Por que não chamam ele? Por que não chamam ele para conversar? Ó, temos um voto aqui de quase 50 milhões. Por que não chamam ele para conversar? Você vai ser nosso representante lá? Não, mas tem que ser alguém que já é envolvido em rachadinha, envolvido em banco master. Trocaram 2 líderes, 2 chefes da federal para ele não ser preso. Tem que ser assim. É isso que eu não estou entendendo. O que esses pastores estão fazendo. Mas cada um segue o seu caminho. Então, estou convidando vocês aqui, se você também já está cansado dessa esquerda, dessa direita aí, vamos orar para que Deus levante alguém. Deus pode levantar alguém, não pode nem ser nessa eleição, pode ser na próxima. Mas alguma coisa tem que ser feita aqui nessa nação. A Guatemala, um país pequenininho, não tem a quantidade, aqui o nosso agronegócio já é gigante, já é o segundo do mundo, o segundo maior produtor de alimento do mundo. Imagine se acontecer um avivamento aqui. Imagine um avivamento na nação brasileira, com toda essa riqueza. O Senhor falou comigo, nós seremos exemplo. E eu creio nessa palavra. Nós seremos exemplo e não vamos viver mais as coisas que vivíamos antes, porque nós vamos nos posicionar e vamos orar, não vamos ficar esperando grandes líderes fazer, não, irmão, porque grandes líderes também têm seus interesses próprios, entendeu? Você está pegando? Então, levante-se em oração você pela sua nação, não fique esperando os outros, não, porque você não senta nas mesas que eles sentam. Eu não sei o que passa na cabeça deles, nem deles, nem desses políticos que estão aí. Só quem sabe é o Senhor. Então vamos orar para que Deus toque no coração deles também. Talvez Deus pode mudar, igual fez com Nínive. Deus pode usar quem ele quiser, igual ele usou Nabucodonosor, chamou Nabucodonosor de meu servo. Então vamos orar para que Deus possa levantar alguém. Quando Samuel chegou diante dos irmãos de Davi, ele viu Eliabe, é esse. Samar, Aminadab. Mas ele não tinha visto Davi, o pequenininho lá, foi aquele que Deus pegou, vem, você vai ser o rei da nação escolhida. Foi Davi, o pequenininho. Então vamos orar que Deus possa levantar um pequenininho aí, sabe, para que Deus possa mover as coisas, mas vamos orar para que Deus possa fazer, não vamos escolher mito mais nenhum não, chega de mito.
chega do pai dos pobres, chega de mito no Brasil. Vamos orar ao Senhor para que Deus possa mover, ele levanta. Isso que eu não entendo, o povo da igreja. Ele levanta, a gente prega isso e ao mesmo tempo a gente fica correndo atrás de homens. Desesperado. Pessoas que querem vender o Brasil, que querem entregar o Pix de mão beijada. O Brasil nunca tem nada. Quando o Brasil tem alguma coisa, não. A gente tem que ficar refém da Visa e do Mastercard, do Credit Card. Aí agora é o Pix americano. Quando o Brasil consegue alguma coisa, eles vêm e roubam da gente. Vocês não perceberam isso, não? Vem governo militar, vem não sei o que, o Brasil continua sempre a mesma coisa, cara. Chega, vamos dar um basta. Acorda, povo. Eu estou falando isso desde 2024. Acorda, povo. Nem acorda, Brasil. Vamos caminhar. Vamos caminhar comendo picanha. Eles ainda apostam, cara. A gente é tão otário. A picanha chega de helicóptero. Aí é mole. Parlamentar ganhando 30 e poucos mil, quase 40 mil, com um montão de dinheiro na conta, com um montão de benefício. Vocês ainda ficam correndo atrás desses caras aí. Esse bonzinho aí, o garotinho bonzinho tem nada. Ele tá sentado lá, ele tá do lado do cara que envolvido com o banco macho e tá quietinho, tá caladinho. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Vamos nos levantar a gente mesmo, cara. Por conta própria, vamos começar a orar para Deus mudar, para Deus levantar alguém aí na nossa nação. Fica esperando cair do céu desses caras aí, não. Vamos orar, que Deus abra o céu diante da nação brasileira, que Deus possa mover, que venha esse avivamento, um quebrantamento, sabe? As pessoas possam se arrepender dos seus pecados, o pecador venha ser resgatado, que esse pessoal da esquerda, o comunista, o socialista, venha se arrepender, igual a gente, cheio de pecado, igual a gente, venha se arrepender também. Eles também têm direito de se arrepender. Vamos pregar para esse povo. Vamos afastar eles, não. Vamos pregar para esse povo. Você que é crente, se um dia eles te chamarem para ir lá pregar, vai lá pregar. Vai lá. Amém, irmãos? Vamos orar. Vou deixar o link aí nos comentários, aí na descrição. Vou deixar o meu WhatsApp. Vamos entrar e vamos orar. Não vai ter nada político, não tem nada partidário. É orar pelo Brasil. Amém, irmãos? Fique na paz de Deus aí. Que Deus abençoe vocês. E vamos que vamos.